Fala, meus queridos do primeiro ano, tudo bem? Hoje nessa aula nós vamos falar sobre o filo dos moluscos, na sequência aí da nossa zoologia. Para isso vocês podem me acompanhar no livro 4, onde nós temos lá os moluscos, né? E esses animais que têm esse nome porque apresentam um corpo mole. Os moluscos que são muito interessantes, né? Animais espetaculares. Rapidinho a gente já lembra alguns exemplos deles, mas vamos fazer isso comigo aqui na classificação dos representantes. Bom, no filo moluscos nós temos aí 3 classes que se destacam mais. Nós temos a classe dos bivalves, onde nós encontramos os animais, são as ostras e os mexilhões. Temos a classe gastrópodes, onde encontramos os animais caracol, caramujo e lesma. E a classe cefalópodes, que nós encontramos os animais polvo, lula e náutilus. E aí, lembrou dos moluscos? Animais interessantes, né? Então, partindo para as características gerais dos animais moluscos, como eu disse agora há pouco, eles têm o corpo mole, são animais de corpo mole, podem ou não apresentar concha, a concha que é uma estrutura mineral, com um pouco de concentração orgânica também, com função de proteção para esses animais, né? Mas nem todos os moluscos necessariamente possuem concha. Quanto ao ambiente onde eles vivem em ambiente aquático ou terrestre, tá certo? E se tem uma importância aí de que esse ambiente terrestre ele seja úmido para favorecer as trocas gasosas pela superfície corporal desses animais, mas que não necessariamente ocorre apenas dessa forma, porque eles já podem contar aí com pulmão ou brânquias, mas ainda ocorre de forma cutânea, a respiração. E então é isso, eles podem ser encontrados nos ambientes aquáticos, de água doce ou salgada, e ambiente terrestre úmido. Quanto à embriologia dos moluscos, hein? Os moluscos são triblásticos, protostômios e celomados, certo? Simetria bilateral. E é isto. Vamos falando mais coisas dos moluscos agora na morfologia. Como eu disse, eles apresentam um corpo mole. Os moluscos eles têm o seu corpo dividido basicamente em 3 regiões, por mais que essas às vezes não sejam tão nítidas ou tão fáceis de serem reconhecidas. Essas regiões são cabeça, pé e massa visceral. A cabeça, onde está presente órgãos sensoriais, o pé, que é extremamente musculoso, auxiliando na locomoção desses animais, e a massa visceral, onde estão os seus órgãos vitais, que pode ou não estar protegido por uma concha, tá certo? E outras coisas importantes aí na morfologia dos moluscos, eles contam com um tecido chamado manto, que fica entre as suas vísceras e a concha. A função desse manto é justamente secretar a concha. Então, a concha de um molusco é produzida por ele mesmo através desse tecido aí chamado manto. Os moluscos, eles contam também com uma estrutura aí que chama a nossa atenção, que é uma língua raspadora, auxiliando na sua digestão. Essa língua que se chama rádula, justamente aí próximo à boca mesmo. Muito importante para os moluscos essa estrutura. Quanto à morfologia de alguns outros moluscos, nós temos aí os polvos, as lulas, eles que apresentam tentáculos, e esses tentáculos eles contam com ventosas que auxiliam na aderência à superfície, a objetos, tá? Eles podem contar também, eles vão contar com sifões. Sifões são estruturas inalantes e exalantes de água que contribuem para a locomoção. Eles contam com bolsa de tinta, que auxilia na proteção e na defesa desses animais. E é isso, são muitas características. Os moluscos são animais de grande diversidade, né? de biodiversidade. Eles só estão atrás do grupo dos artrópodes, que ainda tem uma diversidade maior de espécies do que eles, mas ele já vem em segundo lugar no mundo animal. Quanto à fisiologia dos moluscos, vamos lá? Digestão exclusivamente extracelular, tá? Sistema digestório completo, com boca e ânus,
além de outras estruturas como glândula salivar bem desenvolvida, a rádula, que eu falei agora há pouco, que é a língua raspadora, estômago, intestino. Então esses animais têm uma digestão bem complexa. A respiração ela ocorre de forma cutânea, mas também por órgãos como pulmão ou brânquia, dependendo aí de qual espécie estamos falando e qual ambiente ela habita. A circulação dos moluscos, nas duas primeiras classes, bivalves e gastrópodes, ela será aberta. Já na classe dos cefalópodes é uma circulação fechada, com maior pressão e velocidade na circulação do sangue. E a excreção ocorre por nefrídeos, assim como nos anelídeos, tendo como principal excreta ainda a amônia, que é bem típica aí do mundo dos invertebrados. E o controle nervoso é do tipo ganglionar. Muito bem, e a reprodução dos moluscos? Vamos tomar como base aí o caramujo, né? Um dos principais representantes. Bom, o caramujo, em questão de espécies, teremos espécies monóicas e dioicas, tá? Podendo ter fecundação interna ou externa e desenvolvimento direto ou indireto. É bem variado, porque, como eu disse, são muitas espécies que compõem os moluscos, então a reprodução deles é variável em todos os aspectos. Por isso eu deixei aberto aí para vocês, que nos moluscos, nos caramujos ou nos demais, podemos ter animais monóicos, dioicos, de fecundação interna, externa e desenvolvimento direto ou indireto com fase larval, certo? E esses animais, eles são conhecidos por várias importâncias que eles têm aí, tanto podemos começar citando aí na porção gastronômica, onde eles são muito consumidos, esses animais, na produção de pérolas, no caso das ostras aí, e aí vale a pena a gente falar sobre essa questão da produção de pérola, né? Porque é sempre uma curiosidade, como que é produzida a pérola? Tem pérolas aí que custam fortunas. Acontece que a formação da pérola no animal desse é como se fosse um mecanismo de defesa do seu corpo. Uma vez que uma estrutura estranha entra no seu corpo, na região entre o manto e a concha, essa é envolvida pela substância principal ali da formação da concha, que é o nácar. Então vai envolver esse corpo estranho para que ele possa ser expulso. Às vezes esse corpo estranho pode ser uma bactéria, pode ser um grão de areia. Então a formação da pérola ela consiste nisso, no mecanismo de proteção desses animais aí, da ostra. Nós temos a importância da tinta, da bolsa de tinta que eu falei, de polvo e lula aí, que serve para caça ou para defesa desses animais, que para o ser humano essa tinta ela tem uma utilidade também na área têxtil. Tá? Então são várias importâncias. E esses animais eles vão contando aí com várias adaptações também, né? A gente já falou algumas aí, mas alguns deles contam com células também chamadas cromatóforas, que são responsáveis pela troca de cor da pele desses animais, auxiliando na questão da proteção deles, da caça, da defesa. Em questão da concha, olha, voltando aí ao assunto da concha, né? Nem todos os moluscos possuem concha, vamos citar aí alguns que possuem e outros não. No caso lá dos bivalves, as ostras e os mexilhões contam com concha externa. Já no caso dos gastrópodes, caramujo e caracol contam com concha externa, mas a lesma não. A lesma é um animal desprovido de concha. E isso tem total relação com o fato dela exercer a sua atividade de caça durante o período noturno, uma vez que se absorve menos calor, então o risco de desidratação e queimaduras é menor, uma vez que é um animal que não conta com concha. Já nos cefalópodes, a lula vai possuir uma concha, mas não é externa, é uma concha interna e reduzida, protegendo aí os seus órgãos do sistema nervoso central, na região da sua cabeça. E o polvo ele não vai contar com concha, o polvo é desprovido de concha. Certo, pessoal? Bom, então esse é o estudo dos moluscos. As atividades estão postadas aí para vocês e logo mais nos vemos aí na próxima aula.
para tirar dúvidas, reforçar esses conteúdos e fazer exercícios juntos. Então tá bom, pessoal, bons estudos para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.